Da filosofia às artes e passando pela ciência, a pergunta do encontro de hoje está presente em diferentes obras. Sob perspectivas distintas, temos nos perguntado, já há algum tempo, o que significa ser humano. Para alguns, essa resposta encontra apoio na racionalidade, para outros, nas emoções. Ainda assim, uma zona cinzenta de possibilidades se mostra na tentativa de responder tal pergunta. No encontro passado, a gente conversou sobre uma via possível. A via em que nossa capacidade de integrar emoção e razão via corpo nos faz ser quem somos. Mas como tudo na vida e na ciência não seria diferente, não existe consenso, exceto raríssimas exceções. Eu me chamo Maércio Maia, eu sou neurocientista e um ex-bailarino que acredita no potencial do corpo para que a gente possa conhecer o mundo e a nós mesmos. Aqui, semanalmente, eu converso sobre temas da vida, atravessados pela minha visão como neurocientista, artista e professor. Se você perdeu o primeiro encontro, pode voltar lá ou não, pode continuar aqui. Não acho que para tudo na vida a gente precisa seguir uma ordem cronológica. Fica à vontade para escolher ou seguir a sua intuição. Encontro 2. O que significa ser humano? Quando a gente tenta responder essa pergunta, as palavras emoção, corpo e experiência inevitavelmente vão entrar em jogo. Experiência aqui, eu digo, sendo nada mais do que a vida vivida. Isso é a experiência. Ser humano não significa ser apenas capaz de reagir ao mundo, mas de predizê-lo, construí-lo, sobretudo, agir neste mundo. A experiência consciente que temos da vida vivida, as nossas percepções, memórias, pensamentos, sentimentos, elas não emergem de um cérebro passivamente estimulado por um mundo externo objetivo. Talvez isso seja algo que a gente fique mais à vontade de dizer e ouvir. Ao contrário, essa experiência é o resultado de um processo ativo de construção, no qual cérebro, corpo e ambiente formam um sistema integrado e mutuamente dependente. Essa ideia de construção é a base para uma das críticas à hipótese dos marcadores somáticos. Mas calma, que a gente ainda vai chegar lá. Só um breve parênteses: a maneira como eu defino calma nada mais é do que a nossa confiança no tempo. Então, toda vez que você ouvir da minha boca, tenha calma, eu estou dizendo, entre outras palavras, confie no tempo. Na perspectiva que a gente está elaborando aqui, a barreira entre cérebro e mundo, ela se torna permeável, ou talvez nem exista. O cérebro não espelha a realidade. Ele constrói a realidade vivida a partir de suas necessidades regulatórias, de sua história passada e de suas expectativas futuras. Vejam que eu não estou jogando na lata do lixo os processos de espelhamento. Mas, de novo, esse é um tema para um outro encontro, ou uma série de outros encontros. Essa visão de construção encontra sua formulação contemporânea mais sistemática na teoria das emoções construídas, proposta pela Lisa Feldman Barrett, segundo a qual o cérebro é fundamentalmente preditivo e não reativo. O seu objetivo primário não é perceber o mundo com precisão objetiva, mas regular o corpo de forma eficiente, um processo conhecido como alostase. A alostase
é o processo pelo qual o cérebro regula o corpo de uma forma preditiva, ou seja, antecipando demandas futuras e ajustando múltiplos sistemas fisiológicos para manter a viabilidade do organismo em contextos variáveis. Afinal, a gente está careca de saber que a vida é imprevisível. Em contraste com a homeostase, que busca manter parâmetros mais ou menos fixos, a alostase mantém a estabilidade por meio da mudança. Parece ser contraintuitivo, mas os dois processos vão na mesma direção, que é a manutenção e otimização da vida. E isso a gente vai estender em um encontro no futuro sobre autopoiese. A definição formal de alostase, proposta por Peter Sterling e Joseph Bayer, diz que alostase é a estabilidade pela mudança. Olha que legal. É o tal do equilíbrio instável de sistemas dinâmicos. Ou seja, o organismo não reage apenas quando algo sai do equilíbrio, ele antecipa necessidades e se ajusta antes que o desequilíbrio ocorra, ou ainda se ajusta quando o equilíbrio de fato ocorre, mas é um outro processo. Vejam que o tempo inteiro o nosso sistema está brincando com essa predição e ajuste, e isso nos ajuda a estar aqui. Na neurociência contemporânea, a alostase é entendida como a função central do cérebro. Então, a Lisa Feldman Barrett vai dizer no livro How Emotions Are Made, ou como as emoções são construídas, que o papel primário do cérebro é a alostase. Isso implica que o cérebro prediz demandas energéticas, coordena sistemas autonômicos, endócrinos, imunes e motores, e utiliza a experiência passada para minimizar custos metabólicos futuros. Mas quem me conhece, ou se você está me conhecendo, ouvindo agora, sabe que eu não acredito muito nessa história de que o cérebro comanda o corpo. Mas tudo bem, vamos, pelo menos aqui, compreender para onde a Lisa está apontando o referencial dela. Que a ideia é de que exista um centro controlador. E esse centro controlador é o cérebro. Seria o cérebro. Na minha visão e de outras pessoas, não existe esse centro controlador. O que existe é um trabalho compartilhado. Mas vamos seguir a conversa. Na construção da experiência ou na construção da vida vivida, um processo será fundamental. É o processo da chamada interocepção. Longe de ser apenas a percepção passiva dos sinais viscerais, a interocepção constitui canais fundamentais pelos quais o cérebro constrói o ambiente no qual a vida é vivida. A interocepção é um processo perceptual no qual a gente formula possíveis leituras subjetivas sobre estados internos ou a nossa fisiologia interna. O sistema então prediz continuamente estados corporais futuros, com base nos estados atuais, e ajusta o organismo para manter a sua viabilidade, manter a vida. Sensações corporais, sentimentos e emoções emergem então como inferências feitas a partir dessas predições em interação com o contexto. Aqui parece ser um pouco difícil de aceitar que emoções surgem como inferências, mas aqui é importante pontuar que sensações corporais não surgem somente como fruto de estímulos ou objetos externos, mas sensações corporais também surgem a partir de processos da pele para dentro. Ou você nunca sentiu um arrepio na espinha quando lembrou de algo, ou quando viu aquela pessoa que você é perdidamente apaixonado. Memórias, intuições, sonhos, imagens também são sentidos. Antes de seguir, vamos fazer a nossa breve pausa.
respire um pouco, se espreguice, boceje ou esfregue o couro cabeludo com as pontas dos dedos. Isso pode te ajudar a trazer um pouco mais de presença na escuta dessas palavras. Ah, só algo importante: quem me ouve dirigindo, só respire. Não vai largar o volante para esfregar o couro cabeludo com as pontas dos dedos. Agora a gente vai fazer uma viagem no tempo para trazer mais caldo aqui para nossa conversa. E essa viagem no tempo vai ao encontro de ninguém mais, ninguém menos do que Charles Darwin. A compreensão contemporânea das emoções foi profundamente moldada por uma leitura específica e problemática da obra de Charles Darwin. Em A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, publicada no final do século XIX, Darwin descreveu regularidades expressivas herdadas ao longo da evolução. Essas regularidades expressivas, herdadas ao longo da evolução, teriam proximidades com aquilo que a gente entende por emoção. No entanto, ele não afirmou de forma inequívoca que emoções fossem entidades discretas, universais e dotadas de essências fixas. Apesar disso, seus sucessores interpretaram suas ideias à luz de uma tradição filosófica muito antiga, que remonta a Platão e ao cristianismo medieval, segundo a qual a mente seria composta por faculdades ou essências imutáveis. O resultado foi a consolidação da ideia de que emoções básicas como medo, raiva, tristeza seriam programas biológicos inatos, disparados automaticamente por estímulos no mundo. Isso vai encontrar uma posição teórica muito difundida chamada de emoções básicas, proposta pelo Paul Ekman, em que existiriam então 6 emoções básicas: felicidade, tristeza, medo, raiva, surpresa e nojo, que nós herdaríamos no nosso código genético e que não dependeriam da experiência vivida para que fossem formuladas, construídas internamente. O que aconteceu é que a psicologia e a neurociência do século XX passaram então a procurar centros emocionais no corpo, assumir hierarquias rígidas entre emoção e cognição e privilegiar explicações que são modulares e localizacionistas. Essas abordagens pareciam darwinianas, mas na prática elas reintroduziam o essencialismo, agora sob uma linguagem biológica. A autoridade de Darwin cristalizou essas interpretações e as tornou quase dogmáticas, dificultando sua revisão crítica. Isso acontece muito quando a gente toma a posição de alguém como certa sem questioná-la. Para além de Darwin, William James foi um outro cara na história que teve uma interpretação equivocada da sua obra. William James propôs, em Os Princípios da Psicologia, uma das teorias mais radicalmente anti-essencialistas da emoção. Só que essa teoria foi simplificada e distorcida ao longo do tempo. Talvez aqui eu vou mexer num vespeiro de muita gente que me conhece ou que não me conhece, mas que replica uma fala do William James que ele nunca disse. Mas vamos lá. James nunca afirmou que cada emoção tivesse uma assinatura fisiológica fixa. Ao contrário, a formulação que a gente
não foge do urso, porque temos medo do urso, mas a gente tem medo do urso porque foge do urso. Ela expressa a ideia de que não existe uma emoção prévia que causa respostas corporais. A experiência emocional é a percepção das mudanças corporais em contexto, e emoções não são entidades discretas, mas eventos construídos no fluxo da experiência, no fluxo da vida vivida. No entanto, a psicologia e o cognitivismo do século XX demandaram estímulos claros, respostas padronizadas e mecanismos replicáveis entre pessoas. A proposta de James, então, foi reduzida a uma espécie de caricatura. Há uma ideia ingênua de que emoções seriam meras reações viscerais. A gente costuma dizer e ler por aí que emoções então refletem aos estados fisiológicos disparados por uma situação vivida, seja uma situação em tempo real ou uma situação proveniente da memória ou da nossa própria elaboração imagética e onírica. Mas veja que tem um problema aí, porque não é de fato apenas a fisiologia, mas é a fisiologia em contato com um processo subjetivo. E é aí que mora o problema. É aí que mora o problema, porque o que o James realmente escreveu no seu livro, e se você tem dúvida, vai no Google, baixa o The Principles of Psychology e procura a citação que eu vou ler agora. Por isso que eu digo, duvide de mim, porque se você for agora e buscar essa citação no livro, você vai concordar não com o que eu estou dizendo. Ele escreve: nós sentimos pena porque choramos, raiva porque atacamos, medo porque trememos. E não que choramos, atacamos ou trememos porque sentimos pena, raiva ou medo. James ainda vai dizer que as mudanças corporais seguem diretamente a percepção do fato excitante e que nossa sensação dessas mesmas mudanças, à medida que ocorrem, é a emoção. Vejam que aqui é muito fácil a gente se perder e tentar resumir a complexidade que existe na fala de William James. E essa tentativa de simplificação e não de um mergulho profundo no que o cara escreveu, talvez tenha sido o grande problema. Se você ouviu o nosso primeiro encontro, talvez você esteja se perguntando: e a hipótese dos marcadores somáticos, Maércio? Vamos a ela. A obra de Damásio representou um avanço crucial ao recolocar o corpo no centro da cognição. Nós já falamos sobre isso. No erro de Descartes, Damásio propôs a hipótese dos marcadores somáticos, segundo a qual estados corporais associados a experiências passadas funcionariam como sinais afetivos que orientam decisões futuras. Segundo essa hipótese, emoções possuem assinaturas corporais relativamente estáveis, já que são marcas. Esses estados corporais são mapeados pelo cérebro e experimentados como sentimentos. Os sentimentos, por sua vez, causam vieses decisórios, nos guiando em nossas tomadas de decisões. Um experimento famoso no processo de elaboração da hipótese dos marcadores somáticos foi o Iowa Gambling Test. Esse foi o paradigma experimental central utilizado para testar a hipótese dos marcadores. No teste, os participantes escolhem cartas de 4 baralhos, 2 que oferecem altas recompensas imediatas, mas punições maiores a longo prazo, ou seja, desvantajosos, e 2 com recompensas menores, mas punições ainda menores, ou seja, vantajosos. Participantes saudáveis, ou seja, sem lesões do córtex pré-frontal, aprendem a selecionar os baralhos vantajosos ao longo do tempo. Pacientes com lesões no córtex pré-frontal ventromedial continuam escolhendo os baralhos arriscados, sendo guiados pela recompensa imediata e ignorando as consequências futuras.
A evidência fisiológica mais importante é a correlação entre o sucesso no Iowa Gambling Test e a geração de respostas de condutância da pele antecipatórias. Em indivíduos saudáveis, o corpo gera sinais de estresse, aumento da condutância da pele porque aumenta a sudorese, antes de escolherem uma carta de um baralho ruim, agindo como um sinal de alerta intuitivo ou uma marca somática. Pacientes com lesões no córtex pré-frontal ventromedial não apresentam essas respostas antecipatórias, embora ainda reajam fisiologicamente após receberem uma punição ou recompensa, sugerindo que o problema é a incapacidade de prever emocionalmente o resultado. Alguns estudos sugerem que o aprendizado emocional precede o conhecimento consciente. Participantes saudáveis começam a evitar os baralhos ruins e a gerar recompensas, punições antecipatórias na fase de palpite, antes mesmo de conseguirem explicar conscientemente por que esses baralhos são piores ou melhores. Isso apoia a ideia de que marcadores somáticos podem atuar de forma coberta, não consciente, para reduzir o espaço de decisão. Além do córtex pré-frontal ventromedial, outras evidências apontam para uma rede neural que inclui a amígdala, o córtex somatosensitivo, a ínsula e o córtex órbito-frontal. Uma das críticas mais influentes sobre o Iowa Gambling Test como forma de sustentar a hipótese dos marcadores somáticos ressalta que algumas evidências recentes questionam se o aprendizado no Iowa Gambling Test é realmente implícito, sugerindo que os participantes podem ter mais conhecimento consciente do que o originalmente reportado. Além disso, a falta de evidências causais definitivas ligando o feedback periférico ou as marcas do corpo ao desempenho ainda é um ponto de debate científico. Uma outra crítica vem da própria Lisa Barrett. Barrett não nega a importância do corpo, pelo contrário, a sua crítica à hipótese dos marcadores somáticos é ontológica e empírica, não corporalista. As principais divergências podem ser resumidas em 4 pontos. Primeiro, Damasio propõe uma relação causal entre corpo, sentimento e decisão. E Barrett argumenta que emoções não são causadas por estados corporais, mas construídas por inferências preditivas que integram o corpo, o contexto e conceitos aprendidos. 2. Existiria uma diferença entre leitura e predição. Para Damasio, o cérebro representa o estado do corpo. Para Barrett, o cérebro prediz estados corporais futuros com fins alostáticos. A interocepção é inferencial e não reativa. A respeito da variabilidade empírica, a hipótese dos marcadores somáticos pressupõe padrões corporais relativamente estáveis. Barrett demonstra que o mesmo padrão corporal pode sustentar emoções distintas. A mesma emoção pode ocorrer com corpos e estados corporais diferentes. Portanto, não há impressões digitais corporais ou estados corporais como impressões digitais que sejam confiáveis para as emoções. E o quarto ponto é a respeito da ontologia das emoções. Damasio trata emoções como programas biológicos naturais. Barrett sustenta que emoções são categorias conceituais aprendidas, moldadas culturalmente, sem essências biológicas fixas. Nesse ponto, você deve estar se perguntando: ok, mas quem controla quem? A pergunta quem controla quem perde sentido em um modelo construcionista. Não é o corpo que controla a mente, nem a mente que domina o corpo. O que existe é um sistema preditivo integrado, heterárquico, lembram? No qual cérebro, corpo e mundo se co-constroem continuamente. Você não descobre o mundo tal como ele é. Você constrói o mundo que experiencia. Você constrói o mundo a partir da vida vivida. E ainda sob suas necessidades, sua história e suas possibilidades de ação. Disputas entre posições teóricas sempre existiram e sempre irão existir. Eu, como neurocientista, tenho uma posição. Para mim,
existem pontos de suporte para o entendimento das emoções, tanto na visão de Damasio quanto na de Barrett, pois acredito ser de igual importância a integração entre emoção, sentimento e racionalidade que Damasio propõe e a ideia de construção que Barrett acrescenta. Não sei se de fato podemos pensar numa soma de ambas, até porque alguns fatores se cancelariam nessa operação. Para além de neurocientista, eu sou alguém, um alguém que pode elaborar sobre a minha própria resposta à pergunta do que significa ser humano. Uma resposta que não precisa e nem intenciona ser generalizada. Ela só precisa existir e encontrar validade em mim. Então, antes que eu compartilhe a minha resposta a essa pergunta, eu convido você a responder a ela. O que significa ser humano? Para mim, o que significa ser humano é nossa capacidade e possibilidade de viver em um diálogo fisiológico e imagético entre formas do corpo, espelhamentos e construções dessas em mim e no outro. Ser humano é poder dançar em um mundo de pessoas e lugares, antecipações e ajustes, tempos e sentimentos. Essa dança é um papo para o nosso encontro bônus, que sai toda sexta-feira, em que eu respondo, sob o tema deste encontro, a seguinte pergunta: o que isso tem a ver com dança? O podcast Deixa Mover é uma produção independente. Se você acredita no que acabou de ouvir, compartilhe com seus amigos, colegas de trabalho e família. Assim, você contribui para o crescimento do projeto e faz com que ele encontre mais pessoas. Obrigado pelo seu tempo e movimento. Até a próxima.